Meus amigos, comecei a gravar, começou a chover. Ouço o ruído da chuva. Mas estamos em véspera da votação da reforma da Previdência. E evidentemente que esse tema, como afeta a população como um todo, gera opiniões as mais conflituosas e os desejos mais incumpríveis, inalcançáveis. Mas a reforma da Previdência, ela é tão necessária quanto o nascer do sol é necessário. Muita gente reclama que contribuiu muito e ganha pouco, e que se aposenta tardiamente, etc. e tal. Mas o que eu vejo, menino, é que muita gente que se aposenta continua a sua vida produtiva. Então a palavra aposentar no Brasil, ela adquiriu outro significado. É simplesmente a obtenção de uma renda vitalícia do Estado. O sujeito vai no INSS, consegue, ou no serviço público onde ele atuou, ou no fundo de pensão onde tem a sua renda, registra a sua aposentadoria, leva o seu dinheiro para casa todo mês, mas não para, continua a vida produtiva, até porque as pessoas se param, morrem. Né? E muitas vezes essa aposentadoria, entre aspas, ela é muito precoce. Eu conheço um sujeito que se aposentou aos 49 anos. Obviamente o homem nessa idade não vai parar. Não tem como parar. E continua. Então, precisaríamos primeiro a gente ver essas coisas, porque muita gente que se diz aposentada não é aposentada. Tem vida produtiva, tem renda até superior ao que recebe enquanto aposentado e a vida continua. Isso não é uma crítica, é uma constatação, é empírico. Você vira para o vizinho do lado, você vai ver que algo assim acontece. No setor público, então, é epidemia aí. A gente vê as aposentadorias precoces de policiais, professores, militares e os cambaus. Né? Não falar do setor judiciário, eu nem falo porque eu nem conheço direito, mas eu sei também que está cheio de privilégios. Né? Porque é um privilégio enorme obter uma renda vitalícia do Estado precocemente. Mas esse é o país que pugna pela igualdade. Quando a gente fala em igualdade perto de mim, eu rio, porque quando eu vejo o sistema de previdência funcionar, o regime salarial do setor público e tal, eu rio. Eu falei, que igualdade, coisa nenhuma. E muitas vezes o cara fala convicto, de boa fé. Falei, obviamente que nós construímos um sistema de castas aqui, um sistema de privilégios, um sistema que o objetivo é, basicamente, construir uma sociedade desiguais. Eu vejo aqueles velhotes lá do STF falando em igualdade, querendo propor igualdade. Eu falei, começa por eles. Gente, é o que os evangélicos chamam de sepulcro caiado. Você vê esses caras lá, tem muitos deles que se aposentam precocemente, estão lá já aposentados. Recebem rendas milionárias, benefício, auxílio da melhoria, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Vale refeição, eu descobri que o vale refeição do Banco do Brasil custa R$1.000 por mês. Né? Descobri também que um outro órgão do governo aqui é R$950 por mês. Eu falei, o cara ganha só de auxílio alimentação mais do que ganha um trabalhador de salário mínimo. E vem falar para mim de igualdade? Não tem sentido, né? Então vamos começar falando assim. O que nós chamamos de aposentadoria é, na verdade, uma outra coisa. Não é aposentadoria. Serve até para se aposentar quando o cara estiver inválido lá com 78 anos e adquirir uma doença. Mas não é isso, cara. Você vê o Fernando Henrique aí com 85, o bicho está revolucionando como sempre revolucionou. Não tem nada de aposentadoria com ele. Ele só se aposentou dos votos, porque ele não tem mais paciência nem saco para pedir voto. Mas continua o mesmo de sempre. 85 anos está inteiro. Né? E assim muitos. Né? Então, o sistema de aposentadoria no Brasil, por ser como é, por ter precocidade, por descasar receita com despesa, não é um mero sistema de aposentadoria. É um sistema em que concede rendimentos vitalícios do Estado ao cidadão que cumpre certos requisitos. Né? Ter trabalhado, ter contribuído, ter isso e aquilo. E o cara tem a sua renda vitalícia e viva quando viver
vai receber, nem que tenha 50 anos de idade, ou seja lá quanto ele preencher dos requisitos. Bem, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, o grosso das aposentadorias, da aposentadoria do brasileiro comum, a chamada INSS aí, essa cambada que está sobre o INSS, essa gente vive sob o regime de repartição simples. O pessoal que não é de ciências atuariais, que não entende, é basicamente o seguinte, o regime de repartição simples é o seguinte, arrecada um tanto por mês, paga um tanto por mês, a diferença fica no cofre do governo. Foi isso a vida inteira. Acontece que, até os anos 90, mais ou menos, se eu não me engano, a arrecadação ultrapassava os pagamentos, um pouco antes, nos anos 80. Então você tem aí uma espécie de pirâmide, né? Você pode começar um sistema de repartição simples com, imagina na China, né? Você diz assim, não, eu vou cobrar de cada chinês $1 para fazer um fundo de pensão de repartição simples. Certo? Muito bem. Dos primeiros 20 anos, como ninguém vai se aposentar, o cofre vai encher. Aí quando começar a pagar, obviamente, logo depois você vai ter uma falência, uma bancarrota, porque não vai dar para pagar, mas os primeiros 20 anos foram superavitários. Aí todo mundo nasce de braçada, né? Todo mundo ganha comissão, aplica esse dinheiro, faz o diabo. Mas depois a conta vem. E o Brasil está nesse momento em que a conta chegou. O Brasil passou aí, desde que esse negócio foi fundado, desde o regime militar, no regime de repartição simples, cobrando um valor insuficiente para cobrir o custeio de quem pagava, aposentando precocemente, e depois começou as bondades lá, ou começaram as bondades da nova Constituição. Enfiaram a aposentadoria rural, enfiaram tudo que é coisa que não pagou, que não teria direito por esse motivo, enfiou lá. E acontece que a conta chegou, a conta está aí para ser paga. E não faz sentido agora excluir as pessoas que foram indevidamente incluídas lá atrás. Então você tem que pagar a conta. E como é que se paga a conta? É muito simples. Do couro sai a correia. Quem vai se beneficiar tem que pagar, aumentando os impostos, aumentando a contribuição e reduzindo o tempo para requerer a sua renda vitalícia do Tesouro. Esse é o ponto que nós estamos agora. Eu estou vendo aí que o presidente Michel Temer tem a maior boa vontade, mas está prisioneiro da situação. Ele até gostaria de entregar ao sucessor, daqui a um ano e pouco, a questão resolvida, mas não acho que não vai conseguir. Não. As contradições são enormes. E muita gente acha que, se votar, os parlamentares que votarem a favor poderão ser queimados junto à opinião pública. Eu não acredito muito nisso, não. Mas há quem diga que seja. E tem parlamentares, tipo aquele Paulo Paim lá do Sul, que fez a sua votação em cima disso aí, desse tema. Com toda sorte de mentira, populismo, conto de fada que ele inventa para os seus eleitores, dizendo que tem que manter os privilégios tal qual eles estão aí, como a gente sabe que não é possível. Pois bem, e se o Congresso, esse Congresso que está aí, não aprovar as reformas, só vai adiar por 1 ou 2 anos, porque talvez nem dá tempo de esperar o novo Congresso para que ele vote, porque a bancarrota está à vista. O país não tem escolha a não ser fazer uma reforma contra os aposentados e contra os beneficiários. Eu não estou aqui defendendo isso, eu estou dizendo que vai ser inevitável. É como nascer do sol. Tá? Os parlamentares podem até não gostar de fazer isso, mas terão que fazê-lo. De uma maneira ou de outra vai ser feito. A alternativa não tem alternativa. Eu simplesmente não vejo alternativa. Não dá para aumentar mais impostos. O Brasil já arrecada 40% da massa do que produz. Não dá para gerar inflação porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. É uma consciência anti-inflacionária no país que é uma boa coisa adquirida depois do governo de Fernando Henrique. Então só resta fazer o que tem que ser feito. Como será feito eu não sei. Eu acho que a proposta do presidente Temer é boa. Mas já flexibilizou, já está tirando isso, tirando aquilo, não sei bem exatamente o que está tirando, mas um monte de coisa está tirando. Para ver se a base aprova. Mas de tanto tirar, pode ser que ela fique esvaziada. Aí não resolve. Aí daqui a 6 meses, vamos de novo tocar no tema da reforma da Previdência.
Eu sou do tipo que eu acho que quando tem um problema, tem que resolver, sabe? Se o cara chega na UTI sangrando, porque arrancou um pedaço do corpo, ou quebrou um braço, o cara tem que ser cuidado. E a Previdência é mais ou menos isso que está acontecendo. Você tem um paciente na maca com um sangramento de artéria. Se você não fizer alguma coisa, ele vai morrer. O país vai morrer. Para manter os privilégios de uma maioria, assim, a maioria não, a minoria grossa, né? Você vai quebrar o país? Não faz sentido. Vai paralisar as coisas? Também não faz sentido. Vai inflacionar? Também não faz sentido. Então a gente está num momento que até os petistas, quando estavam no governo, hoje eu acho que mudaram de posição, mas estavam no governo, eles queriam a reforma. Porque sabe, quando você tem a responsabilidade, você é obrigado a pensar de maneira realista, minimamente pelo menos. Então agora eu acho que há uma consciência geral de que o status quo não pode ser mantido contra os que têm renda vitalícia do Tesouro. A pessoa fala, mas o pessoal recolheu a vida inteira e tal. Pois é, mas está descasado, não cobre. Não adianta vir com argumento de justiça, nesse sentido. Não adianta vir com argumento de direitos, também não faz muito sentido. Não adianta vir com argumento de que lá atrás foi superavitário, porque a grana foi aplicada em outras coisas, talvez em salário de funcionalismo e tal, que não dá para tomar de volta. Então, o fato é o seguinte, tem um buraco e tem que ser coberto. E quem deve cobrir, prioritariamente, são os beneficiários. Ponto final. Não tem o que fazer. Não digo isso com alegria. Não acho que é uma coisa de justiça no sentido mais largo da expressão. Mas não é. Mas é uma coisa inevitável. Terá que ser feito. Por quê? Porque a alternativa, qualquer alternativa, irá contra a operacionalidade do país. Não dá para aumentar imposto, não dá para aumentar a inflação, não dá para tirar casalmente, quer dizer, casuisticamente. Aquele cara apresentou aos 45 anos e está aí com 80 anos e só mamou. Sorte dele, azar dos outros. Vai continuar recebendo. Não dá para sacá-lo desse negócio. Os caras aposentados rurais que não estão lá mamando seu salário mínimo mensal. Então, vão lá continuar. Acho que seria uma violência nominável, eliminável. Eu não concordaria com um negócio desse. Então, se não dá para tirar benefícios, seja de grupos ou de pessoas, terá que tirar do conjunto. E provavelmente, como sempre, em matéria previdenciária, são sacrificadas as futuras gerações, e não as que estão mamando no sistema. E é isso que vai acontecer ainda uma vez. As pessoas, por exemplo, eu estou com 58 anos, em véspera da aposentadoria, provavelmente eu vou dançar. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. As coisas são o que são. E aqui eu estou sendo o analista mais frio que eu posso ser. Não adianta pedir ao sol que não se levanta às 6 da manhã. É assim que ele vai fazer. Sabe? É assim que ele vai fazer. Meus amigos, a questão da Previdência é muito séria. É uma questão estatal importante. Ela mexe com a vida de toda a gente. E os senhores deputados têm a sua obrigação de resolver a parada. Eles estão hesitantes e é compreensível porque vai colocar a parte do eleitorado, senão o conjunto do eleitorado, em uma situação furiosa. Ninguém gosta de perder direitos. Né? E olha que nós não estamos falando ainda em mexer em quem já recebeu. É só nos que vão vir. Porque se a situação se agravar, será inevitável uma taxação ou algum tipo de redução de benefício dos que estão no sistema. Eu acho que isso aí não se cogita ainda. Nós ainda estamos numa situação que dá para administrar mais alguns anos, mexendo só nas gerações futuras, que estão chegando para a aposentadoria. Mas se isso tardar, eu temo pelo que virá. Todo mundo aqui, da minha idade pelo menos, deve lembrar o que aconteceu com o BNH. Nós achávamos à época que era um direito comprar imóvel com financiamento do BNH, com juros subsidiados e tal. Foi um direito até o dia que durou. Depois quebrou. Eu fui um dos felizes últimos assinantes de contrato do BNH. Quase perdi o direito. Mas quem veio depois não teve mais para. Quebrou e acabou, você nunca mais voltou. Então, minha gente, para que o sistema de previdência não tenha um destino tão cruel quanto teve o BNH,
É preciso administrar, é preciso tomar decisões. E as decisões serão basicamente contra as gerações futuras. E as decisões envolvem elevar a idade da aposentadoria e envolve aumentar a contribuição. Eu não vejo alternativa. Esse é o sistema. E o sistema de repartição simples é um sistema que é intrinsecamente injusto quando você tem movimentos demográficos. Por exemplo, a cambada que se aposentou 20 anos atrás e que está vivendo o boom da velhice nossa aqui. A esperança de vida passou de 60 e poucos anos para 70 e tantos, 80 anos. Ganhou 20 anos de remuneração grátis. Só. Agora, o pessoal que vai se aposentar agora e que espera viver 80 anos, vai ter que trabalhar mais uns 10 anos recolhendo sem direito à sua renda vitalícia, porque não tem onde tirar. É isso que vai acontecer. Isso vai acontecer independentemente da vontade de quem quer que seja. Quer o Congresso aprovar alguma medida agora? Quer não. Pode não aprovar agora, mas daqui a 6 meses volta a pauta. Não tem saída. Até que se aprove. Em todo lugar do mundo, a aprovação de medidas previdenciárias nas circunstâncias que estamos vivendo são dolorosas, são problemáticas, são politicamente explosivas. Mas as decisões foram tomadas. E aqui será do mesmo jeito. É inevitável. O buraco da Previdência não pode devorar o país. É isso que está claro. Está claro para o Michel Temer, está claro para os parlamentares, está claro para mim, está claro para muita gente. Se você está se aposentando, como eu, estou em véspera, talvez eu te faça uma regra de transição um pouco mais generosa. Mas a calamidade das contas da Previdência é tão grande que, se tomar uma decisão mais drástica, não me surpreenderá. Porque, de alguma maneira, tem que ser coberto esse déficit. E, normalmente, é o seguinte, quem está dentro, quem comeu, comeu. Como se quem não comeu, não come mais. Quem está dentro vai ficar. E quem não está, vai ter obstáculo para entrar. O negócio é muito sério. Eu estou vendo que o balcão do Ministério da Previdência Social hoje é muito rigoroso, quando não é muito ativo para negar aposentadorias. Muita gente está indo para a justiça porque os burocratas lá da Previdência negam direitos líquidos e certos. Eu, por exemplo, requeria aos 30 anos, mas negaram, arrumaram artifício. Eu só não entrei na justiça porque o advogado me cobrava um dinheirão, não sei o quê. Eu falei, também não vou me aposentar mesmo. Tchau. E tem aquela coisa do fator previdenciário e tal. Falei, uma coisa compensa a outra. Como eu não estou pretendendo morrer logo depois dos 60, espero viver um pouco mais, então eu fiz uma troca. Acho que é justo. Mas tirando as brincadeiras, meu amigo, eu acho que nós vamos viver momentos de endurecimento nessa concessão de direitos previdenciários. É inevitável. E o grande sacrificado será essas gerações futuras que estão chegando. É assim que a coisa vai funcionar. Eu não sei.